A paz do Senhor e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título A Sabedoria Espiritual discerne pontes culturais. Se nós fôssemos dar outro tema aqui, seria Pregando Jesus na linguagem do coração. Então, Atos 17, 22 e 23 é o texto que nós vamos tomar por base e que diz: E estando Paulo no meio do areópago, disse: Varões atenienses, em todos vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ele disse: olha, Paulo aqui ele usou de sabedoria, sabedoria de Deus, não é sabedoria humana. Ele disse: olha, eu vi que vocês são muito cuidadosos para adorar todos os deuses. Então eu vi ali um altar ao Deus desconhecido. Todos os outros deuses tinham uma imagem de escultura, idolatria, mas aquele não tinha. O lugar estava vazio. Assim é Deus. Onde Deus está, o lugar está vazio. Só Ele é quem preenche. Não tem outro que pode preencher o lugar de Deus. Paulo, ele vendo aquilo, ele disse: olha, isso daí é o que eu falo. Como a gente vai ver. Paulo estava ali em Atenas, e a cidade era uma cidade que tinha uma cultura, tinha filosofia, era cheio de altares, e ele não chegou quebrando tudo. Ele não chegou dizendo, como alguns faz, desculhambando, não. Ele chegou com educação, com cuidado, com sabedoria que vem de Deus. Ele chegou com discernimento. Ele olhou e viu ali e entendeu a cultura deles e achou uma ponte. E a ponte é o quê? Ao Deus desconhecido. Ali foi a ponte, ali foi onde ele começou a falar de Cristo para aquelas pessoas. Então, sabedoria espiritual é o quê? Discernir o tempo e usar as pontes culturais para anunciar a verdade que transforma. Então é você discernir, olhar e ver através do Espírito Santo. Então hoje nós veremos aqui também que Jesus ele fazia isso e Paulo também ele fazia isso. E nós precisamos fazer isso. E o primeiro ponto, vamos partir de Jesus. Jesus partia da necessidade para levar o evangelho. Então ele partia da necessidade atual, do que estava vivendo ali, para levar o evangelho, como a gente vê em João 6,35. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Ninguém vem a mim, eu sou o pão da vida. Ninguém que venha a mim terá fome outra vez. Aqueles que creem em mim nunca terão sede. Então a gente vê que ele usa ali o cotidiano. Então, depois do milagre da multiplicação, que a multidão procurou Jesus no outro dia, por que foi que elas procuraram? Aí porque eles comeram do pão e foram fartos, eles se alimentaram. Então, novamente, eles foram atrás de Jesus. E a gente vê isso no capítulo 26, quer dizer, no capítulo 6, o versículo 26, que diz: Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Jesus ele reconhecia que aquele povo estava vindo atrás dele através do pão, do alimento. Então, Jesus tinha feito milagres, tinha falado das coisas maravilhosas de Deus, tinha falado do que Deus fez, mandando ele para salvar as pessoas. Mas eles estavam ali atrás de pão. Mas Jesus, ele não condenou. Ele usou dessa busca deles atrás do alimento para o quê? Ter discernimento. Ele teve discernimento porque ele vivia espiritualmente. E ele viu a necessidade física e espiritual deles. Então ali ele usou como ponte, como a gente vê. Vocês querem pão, eu sou o pão da vida. Jesus aqui já vai mudar o discurso. Ele diz: olha, vocês querem pão, mas eu sou o pão da vida. Eu sou este que vou mostrar para vocês que eu sou a salvação.
Eu sou o alimento, e esse pão que eu dou, vocês não vão ter mais fome. Então a gente vê a verdade, que a verdade sem o compromisso não vai funcionar, né? Mas não, ele não mudou ali a mensagem. Ele continuou, só que elevou o entendimento deles. Jesus falava com os pecadores e também com pescadores e com os pecadores, e sempre ele usava uma situação para falar de Cristo. Como a gente vê em Mateus 4:19, ele disse, Jesus gritou, venham comigo, e eu lhes mostrarei como pescar as almas dos homens. Aqui ele falou com os pescadores, que a maioria, se a gente for analisar direitinho, mais de 5 dos apóstolos eram pescadores. Se não me engano, foi 6 ou foram 7, que eram pescadores, homens, que viviam da pesca. E Jesus, olha, venham a mim, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então ele usava o que eles conheciam para explicar o reino de Deus. Com a mulher samaritana, ele usou o que? A água, como a gente vê no capítulo 4 de João, no versículo 14. Mas a água que eu dou, disse ele, torna-se dentro de todos uma fonte permanente, dando-lhe de beber a vida eterna para sempre. Então ele diz, olha, esta água que eu lhe der, tu não vai tornar a ter sede. Ela vai se tornar uma fonte que jorra dentro de ti. E ela vai ser permanente, ela vai ser para sempre. Então você vê que é algo maravilhoso. Jesus usava situações. Ali, Jesus falar com uma samaritana era até algo que o judeu ele não fazia de nenhuma forma. Falar com o samaritano, mas Jesus ele fez o quê? Ele não tinha preconceito. Ele falava do reino, ele falava de Deus e ele amava a todos, e ainda hoje ele faz isso. Não é porque você é colocado de lado, alguém não dá mais valor ou não se importa com você, Jesus ele continua se importando com você. Jesus continua te amando e ele quer que você esteja cada dia contrito nele. A gente vê também com Nicodemos. Ele disse que falou de quê? De nascer de novo. Como João 3:3 diz, Jesus respondeu, com toda a sinceridade que tenho, digo-lhe isto, se você não nascer de novo, nunca poderá entrar no reino de Deus. Aqui Nicodemos, ele era um religioso, ele tinha conhecimento das escrituras do Antigo Testamento e ele conhecia da palavra de Deus. Mas Jesus disse, olha, para você nascer, para você ter a vida eterna é necessário você nascer de novo. Sem você nascer de novo, nunca você verá o reino de Deus. Então é necessário nascer de novo. O que é esse nascer de novo? É você, em Cristo Jesus, receber esta nova vida. Então, a vida que você tinha, quando você entrega nas mãos de Cristo, agora você tem uma nova vida, você tem uma transformação. Como você vê, tenho certeza que tem alguém que você conhecia, que tinha uma vida toda desordenada, vivia de qualquer jeito, mas depois que ele creu em Cristo Jesus, ele foi transformado. Ele agora vive de uma nova forma. Agora ele ama os outros, agora o amor permanece dentro dele de uma forma que você percebe. E a gente vê que ele discutiu, mas ele se discutiu dentro da cultura, alcançando os corações através da cultura. Então Jesus, ele usava de estratégia, mas isso era algo espiritual, dentro da vontade do Espírito. E o segundo ponto que nós vamos falar aqui Paulo também ele discerniu a cultura para anunciar a Cristo. Ele foi entender como ele se comportava, a razão que eles estavam ali. Como a gente vê em 1 aos Coríntios 9:22, que ele diz, fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguém, a pregar de Cristo para alguém, falar da palavra de Cristo para alguém. Então, Paulo disse que se fez ali de fraco para ganhar os fracos. Então, você vê, Cristo, ele estava no meio de pecadores e publicanos. Os religiosos daquela época, eles condenavam
Mas Jesus, ele disse, eu vim para salvar aqueles que estão doentes, aqueles que estão em pecado, resgatar eles do pecado, transformar a vida deles e fazer uma nova criatura. Então, Paulo em Atenas, a gente vê que ele fez três coisas. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Ele observou, ele começou a olhar, ele começou a ver como era que estava o ambiente. A gente vê no versículo 17, no capítulo 17, versículo 23, que ele passando e vendo os vossos santuários, ele diz, né? Porque eu passando e olhando ali os santuários de vocês, já achei também um altar que estava escrito. Ele disse, olha, tem algo diferente ali naquele altar. Ele não ignorou a cultura. Ele disse, ali tem algo que vocês fazem diferente. E a segunda foi que ele encontrou a ponte. Qual era a ponte? O altar, ao Deus desconhecido. E aqui a gente vê a inquietação da alma deles, que eles buscavam a encontrar um Deus, a alguma resposta para eles. Então, esses outros deuses que tinham eram os falsos, mas o Deus que Paulo estava falando era o Deus verdadeiro. E ele queria mostrar esse Deus desconhecido ao Deus que eles não conheciam ainda. E a gente vê que Paulo aqui apresenta essa resposta. E o que é que ele faz? Este que vocês buscam, sem conhecer, é o que eu anuncio, Jesus Cristo. Esse, pois, que a vós honrais, não conhece, é o que eu vos anuncio, e é Cristo Jesus. E ele vê ali a situação e ele diz, olha, eu já tenho a ponte. Eu agora já posso falar para eles. Então ele disse, olha, essa cultura que vocês vivem, esse cuidado que vocês têm para adorar todos os deuses, eu vou mostrar o Deus verdadeiro para você. E nós hoje também temos que usar a cultura e valorizar as experiências, conhecimento e o relacionamento. O Evangelho, ele responde, ele, esse relacionamento restaurado com Deus, ele transforma a pessoa a ter um relacionamento com aquele que é o Deus verdadeiro, com aquele que transforma, com aquele que faz milagre, com aquele que nos dá uma paz, que é uma paz eterna, nos dá alegria, que é a alegria eterna, nos dá sabedoria. Então, como a gente vê no versículo 18, de 2 aos Coríntios, capítulo 5, todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo, por meio daquilo que Cristo Jesus nos fez. Então, Deus, ele fez com que nós voltássemos para Ele através de quem? De Cristo Jesus. Porque Deus criou o homem perfeito para viver eternamente, mas o pecado destruiu a vida do homem. Mas em Cristo, Jesus trouxe novamente este contato do homem com Deus. Então, o homem estava separado de Deus, porque Adão, o primeiro homem, trouxe a morte. Mas Jesus, o segundo homem, ele trouxe a vida eterna. E agora nós temos de novo esse acesso a Deus. E Deus nos deu o privilégio de nos insistir com todos para que tornem aceitáveis diante dele e reconciliem com ele. Então Deus, ele salvou a todos. Ele chama a todos, mas todos os que crerem em Cristo Jesus, porque salvação só há em Cristo Jesus. Então, Tiago ele fala sobre a sabedoria que vem do alto, em Tiago 3:17. Ele diz, entretanto, a sabedoria que vem dos céus, primeiro que tudo, é pura e cheia de calma, de brandura. Depois é amante da paz e cortês. Tolera o debate e está pronta a submeter-se aos outros. É repleta de misericórdia e de boas obras. É cordial, correta e sincera. Então, esta sabedoria que vem de Deus, que é do Espírito Santo, ela tem essas características. Então, não tem como você nascer de novo e você continuar sendo uma pessoa ruim. Você tem que ser transformado pela palavra. E a palavra ela faz isso, o Espírito Santo faz isso na vida das pessoas, tornando ela pessoas amáveis, pessoas boas, bondosas. Então, nós temos que entender que um dia nós vamos ter uma vida
abundante. E começa daqui, porque o reino de Deus, ele já superabunda nas nossas vidas, já é algo maravilhoso. João 10:10 diz: a intenção do ladrão é roubar, matar e destruir, mas a minha intenção é dar vida e vida eterna. Então, uma vida completa. Então, a intenção do diabo é matar e destruir. Ele faz com que as pessoas tenham sucesso, mas depois ele destrói aquela pessoa. Mas Cristo não. Cristo, ele dá vida e vida com abundância, uma vida completa, uma vida plena. Então, a nossa missão não é criticar as culturas, é ouvir as perguntas e então a gente responder essas perguntas através do Evangelho e mostrar Cristo para as pessoas. Para concluirmos, 1 Pedro 3:15 diz: antes, sacrificai a Cristo como nosso Senhor em vosso coração. A gente sacrificarmos, entregarmos o nosso corpo, o nosso coração a Cristo. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então ele diz, olha, vivam com um coração bondoso na presença do Senhor. Somos falhos? Somos. Todos nós somos falhos. Mas em Cristo nós somos moldados para estar na sua presença. Então Deus nos chamou para ser ponte, não para gritar contra o mundo. Ele nos chamou para ser ponte, para sermos ali uma ponte a Cristo, falarmos de Cristo para a pessoa e o Espírito Santo é quem vai fazer o resto. Mas para mostrar, nós fomos chamados para mostrar a Cristo como resposta ao Deus desconhecido, o coração que busca. Então, que o Espírito Santo ele nos dê sabedoria para discernir o amor, para ouvir, para encorajar, para anunciar. E ele venha nos capacitar. Então, se hoje nós queremos esse discernimento, queremos cada dia estar na presença do Senhor, que nós venhamos dizer, Senhor, me dá olhos para ver as pontes. Tira a neblina que está impedindo de eu ver as pontes. E faz com que eu enxergue. Aí me dê uma boca para anunciar Jesus. Você já tem, só basta você usar. Então, usa a minha vida para alcançar quem está perto de mim. Me dá sabedoria, eu permanecer fiel a Ti, Senhor. Me dá a capacitação do Teu poder, nos dá os Teus dons espirituais para que a igreja venha a ser edificada. E que o Senhor ele nos abençoe e nos dê sabedoria para nós permanecermos fiéis a Ele. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja sobre todos nós. Amém.